Olá pessoal, boa tarde a todos e a todas. Estamos dando início a mais um encontro síncrono temático aqui do projeto Newton do Cálculo 2. Eu vou ler com vocês algumas orientações, as de sempre, tá bem? Enquanto os colegas vão entrando na sala. Orientações e boas práticas, pedimos que identifique-se na sala Zoom com nome e sobrenome, ou nome, sobrenome e o curso de vocês, para que a gente possa fazer esse acompanhamento da participação. Para melhor condução das atividades, os microfones estão desabilitados. Solicitamos que mantenham seus vídeos desligados também. Tenham comprometimento com o horário dos encontros. Lembramos que não haverá intervalos, por isso cuidado para não se distrair. Tenha uma água próxima, um lanche. A gravação desse encontro será disponibilizada no Moodle. Bem, socializem materiais e informações que desejar, mas não compartilhe o link e o código de acesso ao Zoom. Haverá momentos delimitados para o acolhimento de dúvidas neste encontro. As perguntas deverão ser registradas no chat do Zoom. Priorize o uso do chat para questões específicas do curso. Evite comentários pessoais ou direcionados a uma ou um colega. Caso não haja tempo para atender ao seu questionamento, registre ele no fórum de dúvidas no Moodle para ser respondido pela equipe do projeto, ok? Deixa eu ver se apareceu alguma coisa ali. Áudio tá... ok, tá bem. Pessoal, bem, antes de eu voltar para o computador, eu vou pedir a licença dos colegas que estão na sala para prestar minhas condolências. Bem, nesse último final de semana, eu e a equipe do projeto recebemos uma notícia bastante triste. Uma aluna do Cálculo 1, que em particular era uma colega próxima, e cursava a disciplina do Cálculo 1, aluna da Engenharia de Computação, a Ana Beatriz Santos de Mello, que lutava com um câncer de ovário desde o começo do ano, que passou por uma cirurgia agora nessa última semana, não resistiu à cirurgia. Bem, a Ana Beatriz, além de aluna do Cálculo 1, ela já foi aluna da matemática na UEPA e era uma colega. Eu acompanhei um pouco desse processo, dessa luta dela contra a doença, então estou bastante triste, assim. Foi uma aluna que sempre foi muito entusiasta do Projeto Newton, que acompanhava o Projeto Newton mesmo antes de ser aluna da UFPA, quando ainda era aluna da matemática. E me falou muito bem, na época que eu entrei no Projeto Newton, ela me falava muito bem, falava que acompanhava as aulas. Então foi uma notícia que eu recebi com bastante tristeza. Bem, eu queria prestar as minhas condolências aos familiares, aos amigos da Ana Beatriz e estender os meus sentimentos a todos que nesse período tão triste, né, perdeu entes queridos, amigos. Eu sei que é um momento muito, muito difícil. No caso da Ana Beatriz, ela estava lutando contra um câncer, mas a gente sabe que a pandemia ceifou muitos amigos, né, muitos parentes. Então eu quero estender os meus sentimentos a todos, dizer que é um momento que a gente reflete muito, né, sobre os cuidados com a nossa saúde, com a saúde das pessoas próximas da gente, né. Infelizmente a gente vê uma pandemia e a gente vê tanta desinformação, tantas questões relacionadas à saúde, que é uma coisa tão básica, né, pessoal, uma coisa que tão fundamental, né. Então eu queria dizer que além de prestar os meus sentimentos à família da Ana Beatriz, aos amigos e a todos os alunos do Cálculo 1 e do Cálculo 2 que perderam entes queridos durante essa pandemia, alertar a todos para um maior cuidado, pessoal, com a saúde, tá? Isso não é uma questão, acho que quando eu não sou mais tão jovem quanto a maioria de vocês, já estou aí com os meus 28, mas quando a gente é jovem, a gente tem um sentimento de que a gente é inabalável, né? De que a gente acha que tudo pra gente é algo passageiro, que a nossa saúde é de ferro. E infelizmente não é assim, pessoal. Assim como, qualquer outra faixa etária, a gente é suscetível a problemas de saúde. Então tenham muito cuidado com a saúde de vocês, com a saúde dos entes queridos de vocês, principalmente relacionado a essa doença tão horrível que é o câncer, né? Então,
oriente amigos, familiares a fazerem exames de prevenção e tudo mais. Isso não é suficiente, isso com certeza não resolve todos os problemas, mas é uma tentativa, pessoal, uma tentativa de cuidar da gente e de quem é importante pra gente. Então fica aqui os meus sentimentos. Como eu disse, queria pedir licença para vocês para esse momento. Ah, bem, e vamos dar continuidade, né, ao curso. Então fica aqui as minhas condolências, tá bem? Eu gostaria de... Tem alguns recados que eu preciso passar para vocês sobre esse momento do curso, tá bem? Hoje não, tá? Se eu vou corrigir a prova, imagino que você está perguntando na aula de hoje, não. O gabarito da prova ainda não está muito definido se eu vou fazer no quadro, em aula, ou se eu vou disponibilizar o gabarito para vocês, mas isso só vai acontecer depois da segunda chamada, tá bem? Na sexta-feira ainda tem a segunda chamada e não tem como eu fazer a resolução. É claro que não vai ser a mesma prova, mas tem que ter certas semelhanças, né, para não prejudicar os alunos da segunda chamada, então eu não posso fazer a resolução da prova antes de fazer a segunda chamada, tá ok? Vamos lá. Algumas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês. Bem, a gente realizou a nossa primeira avaliação na sexta-feira. E juntamente com a equipe, pessoal, a equipe da comunicação, toda a equipe do Newton, a gente sentou e elaborou uma pequena avaliação para disponibilizar para vocês, para que vocês avaliem o projeto, tá? Avaliem esse primeiro ciclo avaliativo, vamos chamar assim. Isso é muito importante, tá, pessoal? Parece que é um questionário. Bem, os alunos que estavam no emergencial lembram daqueles questionários de feedback. E aí, alguns acabam, não tenho tempo, é muita pergunta e tal. Mas eu acho que é muito importante, pessoal. Eu gostaria muito que vocês entrassem aqui. Vocês não vão levar mais de 10 minutos para responder, é uma coisinha mais de escala. Vocês vão marcando lá, rapidinho vocês respondem. E também tem um espaço, só que, bem, se vocês quiserem deixar um comentário específico, tem um espaço reservado para isso. E é muito importante, tá, pessoal? Porque, de fato, a gente lê, assim, se para os alunos que participaram do período emergencial, muito do que foi mudado do período emergencial para o PL2, pessoal, foi baseado no feedback de alguns alunos, certo? Alguns alunos falavam sobre questões de tempo, sobre questões dos estudos dirigidos, formato. Então, muito do que a gente tentou adequar, desde o emergencial para cá, foi baseado, de fato, no feedback dos alunos. A gente já está num momento de muito distanciamento, né? Literalmente distanciamento, um distanciamento social. E a gente precisa, o momento pede certas estratégias que não são comuns do ensino presencial, mas que são necessárias devido a uma rotina totalmente diferente quando você tem um ensino remoto. Então a gente tem que lançar a mão de certas estratégias e acaba que é o feedback de vocês que dizem pra gente o que está sendo mais, o que está funcionando, o que não está funcionando. Então esse questionário, então essa avaliação do projeto, que é um questionáriozinho, é exatamente para vocês falarem pra gente o que vocês acham que está funcionando, o que vocês acham que não está funcionando. Fiquem à vontade. Se quiserem criticar, é claro que as críticas construtivas são sempre mais construtivas, literalmente falando, mas fiquem à vontade para dizer o que vocês pensam mesmo, o que vocês acham que está ajudando na aprendizagem de vocês, o que vocês acham que não está. Então, é importante vocês falarem isso tanto para esse novo ciclo avaliativo, quanto para o PL3, que ainda vai ter muitas características remotas, né? A gente espera que a pandemia esteja, de fato, indo embora e que a gente consiga, mas dificilmente a gente vai ter um ensino totalmente presencial no PL3, então a gente vai ter coisas híbridas e ainda teremos que lançar a mão de certas estratégias de ensino remoto. Então a gente precisa saber o que está funcionando ou não. Fiquem à vontade para reclamar, não precisa ficar com esse medo de, se eu falar que eu acho, o professor vai me perseguir. Eu não decoro o nome nem de turma de 20 alunos, imagina de turma com 200. Então podem ficar à vontade, podem expressar a opinião de vocês da forma que vocês acharem mais adequada e podem avaliar. Isso vai ser lido, tá? Eu vou ler cada um, mesmo que eu fique triste, eu vou ler, se eu ficar alegre, eu vou ler também, então podem compartilhar lá. Então essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Deixa eu ver se surgiu alguma pergunta aqui, eu vi que você pode explicar a questão 5, letra 4 da lista 4. Lista 4. Tá, isso
Sobre esse feedback aí em relação à lista, eu posso em algum momento tentar responder. E aí entra um segundo detalhe que eu preciso chamar a atenção de vocês. Nesse segundo ciclo avaliativo, o ciclo avaliativo, vamos pensar que é o que vai de hoje até a segunda avaliação de vocês. A gente vai ter uma pequena mudança em relação ao primeiro. Isso já estava pensado desde antes, que é para ter um equilíbrio entre as sessões de monitoria do cálculo 1 e do cálculo 2. As nossas sessões de monitoria acontecem de 15 em 15 dias e são intercaladas com a do cálculo 1, pelo fato de a gente usa os dois períodos e acaba usando os espaços, tá bem? Então, vocês vão precisar, nesse segundo ciclo avaliativo, a gente vai mudar o momento dentro do ciclo de atividades onde acontece a sessão de monitoria. Até a última avaliação, até o último ciclo de atividades, as sessões de monitoria de vocês eram na primeira semana do ciclo de atividades, certo? Vocês tinham uma aula, aí eu disponibilizava o estudo dirigido e na sexta-feira era a sessão de monitoria. De hoje até a próxima avaliação, vocês vão ter. Hoje tem encontro síncrono, aí vai vir estudo dirigido. Depois do estudo dirigido, na sexta-feira vocês vão ter encontros comigo, que vai ser aquele encontro de dúvidas e exercícios. Mas ainda não vai ter terminado a lista. Certo, então eu não vou poder resolver com vocês a lista, mas eu vou fazer esse papel de tentar resolver algumas atividades semelhantes, fazer esse trabalho de apoio que a sessão de monitoria faria e ela vai se responsabilizar mais pelo fechamento dos ciclos de atividade, tá bem? Isso foi feito porque, como a avaliação foi na sexta-feira, a gente precisava equilibrar o número de sessões de monitoria do cálculo 1 com o do cálculo 2, que usa todos os espaços, tá bem? Então, nessa sexta-feira, vocês têm encontro comigo e vai ser um encontro de exercícios. Eu posso, inclusive, aproveitar para discutir alguns detalhes como esse que está aí no item. Deixa eu ver aqui. A gente vai ter que fazer isso, né? A atualização do plano vai ser providenciada, tá? A gente não fez isso antes porque teve algumas mudanças e a gente achou melhor esperar a primeira avaliação para fazer, mas vai ser realizado a modificação no planner, sim. É exatamente isso, né? O fato de que a última avaliação aconteceu na sessão de monitoria do cálculo 1, né? Então, como a próxima avaliação também vai ser numa sexta-feira, se as nossas sessões de monitoria continuassem no começo do ciclo, o cálculo 1 ia perder 2 sessões de monitoria. Então, vai ficar uma sessão de monitoria para avaliação do cálculo 1 e a outra para o do cálculo 2. Acho que a lógica é bem simples, né? Não é muito difícil de entender a mudança e a gente vai adequar sem problema algum, tá bem? Bem, qual o próximo recado? O próximo recado é a segunda chamada, né? Teve um número relativamente alto de faltas. Não sei, quais dessas faltas são dos alunos que desistiram e quais dessas faltas são dos alunos que tiveram algum problema com a primeira avaliação. Então, para aqueles alunos que vão precisar fazer segunda chamada, precisam providenciar rapidamente o pedido de segunda chamada. Existe documentações comprobatórias, tá, pessoal? Segunda chamada não é pelo regulamento do Newton, é o regulamento da UFPA. Vocês precisam ter uma motivação, atendimento médico, coisas desse tipo. Então precisa enviar também as documentações comprobatórias, tem aqui os detalhes. Qualquer dúvida, manda e-mail para o Projeto Newton se a sua justificativa é ou não uma justificativa, ou olhe mesmo no regulamento. Tá bem? Deixa eu ver, surgiu mais alguma coisa, eu tenho que ficar mais perto, que senão não consigo ler. Se desse pra... tá. Não chegou nada não, é a mesma coisa. Tá bem, então essa é a segunda informação. Para os alunos que vão pedir segunda chamada, os requerimentos já estão disponíveis. Vocês precisam fazer essa solicitação até... deixa eu ver aqui. Vocês têm até dia 25 às... Poderá... Não é o dia 25 não. Se você faltou a primeira avaliação de conteúdo, poderá requerer a segunda chamada no prazo de 72 horas. A contar do término da prova. Então, até dia 25, hoje é 23, então vocês têm até depois de amanhã, às 6h30, para fazer a solicitação e enviar os documentos comprobatórios, tá bem? Então, tem aqui tudo que vocês precisam fazer para requerer a segunda chamada para aqueles que vão pedir, ok?
Deixa eu ver. Bem, a gente está no ciclo 5 de atividades, já está disponível para vocês as notas dos professores, está disponível aqui. E uma lista de exercícios, né? Se vocês observarem a lista de exercícios, a questão 1 e 2 são referentes a integrais do cálculo 1, tá? Porque a gente vai começar revisando a integração do cálculo 1. Integração do cálculo 1, às vezes, bem, os alunos têm um pouco de dificuldade lá, porque é o último conteúdo do cálculo 1, algumas coisas acabam passando meio que empurradas. E como eu disse no começo do curso, no cálculo 2 vocês não podem estar com dificuldade no cálculo 1, porque vocês precisam do cálculo 1 para dar seguimento ao curso. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é dar aquela revisada básica em integração, e também para aproveitar e dar um tempo para vocês, pelo menos do cálculo 2, descansarem um pouquinho antes de conteúdo novo. Então, hoje a gente vai fazer só revisão de integração do cálculo 1. O estudo dirigido também vai estar focado em integração do cálculo 1. E aí vocês vão ter, bem, um tempo para revisar essa parte de integração e também descansarem aí dessa fase mais puxada que foi da avaliação, tá bem? Deixa eu ver se tem mais alguns recados. Uma coisa importante, pessoal, é que vocês podem ir acompanhando as notas de vocês, né? Acho que muitos de vocês já sabem, mas já tem bastante atividade lançada, tá? Bem, aqui não aparece nenhuma nota minha porque eu não realizei nenhuma das atividades, né? Mas para vocês tem que ter uma nota aqui. Sem contar com a avaliação, pessoal, com a nossa avaliação da última sexta-feira, já foram disponibilizados, né, já foram distribuídos 1.6. Somado com a avaliação, a gente já tem 4 pontos distribuídos. Bem, a correção da avaliação de vocês vai acontecer no decorrer dessa semana. Essas notas vão ser também inseridas aqui no livro de notas. E aí vocês vão ter, bem, assim que fechar, que eu inseri as notas das avaliações, as notas do último estudo dirigido, né, que só fechou na quinta-feira, então leva um tempinho para computar quem realizou. E as notas da última sessão de monitoria, que eu acho que até a última sessão de monitoria foi lançada, então só falta mesmo o último estudo dirigido, a última lista, que está sendo corrigida, então vai sendo lançada aqui conforme a correção aconteça, e a última avaliação. Vocês já vão ter 4 pontos distribuídos, tá, pessoal? Então tentem dar uma olhada em como vocês estão em relação a essa nota. Aquela nota de vocês que vai somando lá, que vai aparecendo, é quanto vocês já acumularam no curso. Então é importante vocês irem acompanhando, tanto por uma questão de checagem, não apareceu minha nota de sessão de monitoria, mas eu participei, então manda e-mail, coisas desse tipo, como para um próprio acompanhamento de como está indo, tá, pessoal? A gente já, bem, chegou na metade do curso, a gente tem pesos dos módulos, mas 4 pontos já é uma boa parte da nota de vocês, tá bem? Bem, deixa eu ver se surge alguma pergunta aqui. E para resolver por integração por partes, né? Tem integração por partes. Vocês vão ver que na revisão hoje eu vou falar... As principais técnicas que eu vou falar é integração por partes e por substituição. Vocês também tiveram contato, bem, alguns de vocês tiveram contato no cálculo 1 com substituições trigonométricas, frações parciais, né? Algumas técnicas um pouquinho mais elaboradas que eu não vou revisar aqui, até porque a gente não vai lançar mão tanto dessas técnicas no cálculo 2, mas integração por partes e por substituição é de regra, tá? Então é bom a gente ter isso revisado, e as que tem lá, tem algumas manipulações, tá? Se vocês olharem aquelas lá de cosseno, potência dos cossenos, vocês precisam usar certas identidades e tal. Então, a minha sugestão, e isso vai estar no estudo dirigido de vocês, é que vocês derem uma revisada lá no cálculo 1 mesmo. Lembra que eu pedi para disponibilizarem um livro de cálculo 1 lá para vocês? Então, quando vocês entram lá em livro texto, tem o de cálculo 1 e o de cálculo 2. Usem o de cálculo 1 para fazer essa revisão, antes da gente realmente começar a integrar integrais duplas e integrais triplas, tá bem? Deixa eu ver. Um detalhe sobre estudos dirigidos. Bem, quase ninguém realmente pega o estudo dirigido na segunda-feira, mas os estudos dirigidos estavam sendo disponibilizados na segunda às 6 horas. Esse, em particular, vai ser disponibilizado amanhã. Semana passada estava uma trabalheira absurda, né, devido à avaliação, então acabou atrasando um pouquinho. Eu vou finalizar o estudo dirigido de vocês hoje e amanhã. Antes que vocês fiquem desesperados, ele vai voltar para aquele formato mais
semelhante ao primeiro e ao segundo, nada de mapa mental, nem nada disso, então acalme-se, vamos começar mais calmo para deixar as emoções mais para o final do ciclo avaliativo, tá bem? Então, eu espero de verdade, assim, que o mapa mental tenha ajudado pelo menos alguém de vocês, que foi uma coisa pensada, não foi para dar mais trabalho, tá, pessoal? Era realmente para vocês tentarem fazer essa revisão. Pergunta rápida, bem rápida mesmo. Aí, prova boa ou ruim? Só para fazer, a gente só tem 30 mesmo? Boa. Boa, se eu soubesse é ótimo. Boa. Tá feliz. A galera que queria dizer ruim, deixou, nem quis aparecer, né? Tá lá no YouTube, ou senão só vai querer me ver na próxima semana. Tá bem, pessoal. Acho que isso eram as coisas principais que eu queria falar para vocês. Eu tenho aqueles videozinhos clássicos para fazer essa revisão. Só uma pergunta ruim aí, ó. Eu acho que faltou questões de limite. É porque a gente cobrou pouco, né, limite. Limite é mais uma questão de formalizar, tá, pessoal? É muito comum no cálculo, sei lá, para matemática e tal, mas é realmente pouco útil, pelo menos para a maioria dos alunos de engenharia e essas disciplinas, o cálculo de limite. O limite é mais uma formalização. É importante que vocês entendam a ideia que o limite transmite, mas daí a calcular aquelas manipulações é um pouco menos... O foco não é esse, tá? O foco do cálculo é que vocês aprendam a tirar informações sobre superfícies, coisas desse tipo. Vocês vão entender por que isso é importante muito em breve, assim. Principalmente para a galera que vai fazer, por exemplo, um curso de eletromagnetismo, vocês vão ver que essas informações são bem importantes, tá? Tava esperando um gráfico. Fazer gráfico de duas variáveis é bem difícil, pessoal. Não é muito simples, não. Tá. Bem, curvas de nível estava lá, só que não para desenhar ela. Tava mais o conceito lá dentro, tá? A questão 2, em geral, tem a interpretação geométrica passa por curvas de nível. Talvez vocês tenham percebido ou não, mas curvas de nível apareceu lá, superfícies de nível apareceu lá, mas em forma de conceito, tá? Eu tinha até comentado na revisão que se eu pedisse para vocês desenharem as curvas de nível, se fosse... Ou era muito simples, sei lá, ia dar uma circunferência ou uma elipse, coisas muito bobas, ou levaria a prova toda para fazer só a curva de nível, porque curvas de nível é desenhar gráficos. E se vocês fizeram cálculo 1, vocês lembram que, bem, desenhar um gráfico não é tão trivial, né? Você precisa encontrar pontos críticos, inflexão, então tem tudo isso. Então não é tão trivial fazer curvas de nível não, tá? Bem, acho que é isso. Eu não posso entrar muito nos detalhes da avaliação, porque como eu disse, ainda tem segunda chamada. Então, bem, é claro que os alunos que vão fazer segunda chamada vão perguntar para quem fez a primeira chamada, e isso é totalmente compreensível, mas eu não posso entrar muito nos detalhes das questões, tá? Porque, por mais que vão ser provas diferentes, conceitos similares vão ser considerados, tá? Eu esperava por conta de quantos foram cobrados. Tá, acho que eu entendo, assim, e também não dava pra cobrar tudo, tá, pessoal? Muita gente me falou que a prova estava muito longa, no tempo não dava, e eu já não cobrei tudo. Imagina se eu fosse cobrar todas as questões, assim, que eu poderia. Mas eu tentei, juntamente com a equipe, tá? Não foi elaborada de forma monocrática, o pessoal da monitoria contribuiu, então eu tentei, pelo menos, me focar no que que a gente considera prioritário do curso de Cálculo 2. Tá, peraí, eu só expandi isso aqui. Tá, eu vou começar com vocês a revisão. É uma revisão de cálculo 1, tá? Cálculo 1, parte de integração, os conceitos vão se repetir no cálculo 2, mas eu preciso que vocês tenham isso em mente. Tem alguns de vocês que viram integral pela última vez lá para fevereiro desse ano, né, no período emergencial. Então vamos fazer uma revisão, tá bem? Então vamos lá. Olá, pessoal. Neste vídeo, faremos uma revisão sobre integração de funções de uma variável. Este estudo foi feito no cálculo 1 e nosso objetivo aqui é revisar a teoria, uma vez que queremos generalizá-la para as funções de várias variáveis. Iremos revisar aqui as integrais definidas de funções contínuas, assim como o teorema fundamental do cálculo. Lembramos
que, dada uma função contínua não negativa f, a integral definida de f no intervalo AB é a área entre o gráfico da função e o eixo x. Para calcular essa área, tomamos o limite das somas de Riemann, que nada mais é do que somar a área de retângulos que preenchem a área abaixo da curva quando a largura vai a zero. No caso de uma função contínua qualquer, a integral definida de f no intervalo AB é a área acima do eixo x menos a área abaixo do eixo x, que podem ser calculadas usando as funções f mais e f menos, onde f mais de x é igual a f de x se f de x é positiva e zero caso contrário. E f menos de x é igual a menos f de x se f de x é negativa e zero caso contrário. Assim, a integral de f é igual à integral de f mais menos a integral de f menos. Em geral, é difícil calcular o limite das somas de Riemann, mesmo para funções simples. Porém, o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1, nos permite calcular integrais definidas de forma bem mais simples. Mas para isso, precisamos conhecer uma primitiva da função que estamos integrando. Lembramos que uma primitiva de uma função f é uma função f maiúsculo, tal que a derivada de f maiúsculo é igual a f. Nesse caso, o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1, nos diz que a integral definida de f no intervalo AB é igual à primitiva de f calculada em B menos a primitiva de f calculada em A. Para falar da segunda parte do Teorema Fundamental do Cálculo, vamos lembrar que, dada uma função f contínua no intervalo AB, podemos definir uma nova função g de x no intervalo AB, dada pela integral de f de A até x. Dito isso, podemos enunciar o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, que nos diz que, se f é uma função contínua no intervalo AB, então g é uma função contínua e, além disso, g é uma primitiva de f. Em outras palavras, a derivada de g de x é f de x. Bom, esta foi a revisão sobre integrais definidas e o Teorema Fundamental do Cálculo. É isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima. Ok, então, bem, eu comecei fazendo revisão lá do comecinho mesmo, da parte de integração, onde a gente define a integral como sendo a soma de Riemann, ou seja, a soma daqueles retângulos, tá? E aí, calcular esse limite novamente, né? Se aqueles limites de funções, de duas variáveis já são complicados, esse limite aqui é muito mais, tá? Calcular limites de soma de Riemann até para a função x ao quadrado já depende de algumas identidades, coisas desse tipo. Então é bem difícil calcular esse limite, mas um resultado, devido a Newton e Leibniz de formas independentes, permite facilitar muito esse processo de calcular integrais, que é fazendo essa identificação com... é quando o Teorema Fundamental do Cálculo, né, ele é essa ferramenta que conecta o cálculo diferencial com o cálculo integral. Essas duas áreas da matemática eram estudadas de forma separadas, tá? Calcular a área sobre curvas
Isso é feito desde os gregos antigos, e calcular retas tangentes, coisas desse tipo, eram feitos por outros métodos. Mas é o teorema fundamental do cálculo que conecta essas duas coisas e que realmente torna o cálculo de integrais possível, tá? Calcular integral, em geral, já é difícil. A maioria, se você pensa, geralmente quando você vai escolher uma função para derivar, bem, a partir do momento que você já sabe a regra da cadeia e as regras de produto, quociente e tudo mais, você pega uma função qualquer, vai compondo, qualquer coisa que vem na sua mente, você escreve lá e você pode ficar feia a derivada, mas você deriva, tá? Em geral, se você fizer uma coisa assim com integrais, não resolve. Você não consegue, às vezes nem existe, tá? Não sei se todos sabem, eu comentei isso no cálculo 1. Existem funções, por exemplo, uma função muito usada na estatística é a curva normal. É aquela função clássica que parece com um sino. E essa função ela é muito importante para a estatística, porque pelo teorema do limite central, você tem que certas variáveis aleatórias convergem a uma variável normal. Para quem não entendeu essa frase, não é tão relevante. O importante é que entender a distribuição de probabilidade via uma curva normal é muito importante para fazer certas inferências e coisas do tipo. E como que se calcula, né, probabilidade sobre a curva normal? São integrais de uma função que, a menos de parâmetros que normalizam ela, é uma função do tipo e elevado a menos x². Tem alguns parâmetros que são usados para garantir que essa integral dê de menos infinito a mais infinito, mas basicamente, se você pega a função e a menos x², você vai ter uma função em formato de sino centrada na origem, tá? E aí, essa integral, ela não possui primitiva, que não seja, bem, aquela forma que eu mostrei no Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, né? Você não consegue escrever a primitiva dessa função como uma combinação finita de funções elementares, funções do tipo exponencial, cosseno, seno, polinômios. Então você não consegue uma combinação finita dessas funções que representem ela. E aí você precisa de integrações numéricas, coisas desse tipo, que é muito usual para esse tipo de conta. Então, e já não é uma função tão difícil, né? Você pega e elevado a menos x², derivar é muito simples, mas integrar isso em funções elementares já não é possível. Então, por isso que o teorema fundamental do cálculo facilita bastante esse processo de encontrar integrais, mas mesmo assim ele não resolve todos os casos. Tem muitas integrais que vocês só vão conseguir resolver elas de forma numérica lá usando o cálculo numérico. Apareceu alguma perguntinha aqui rápida, deixa eu só dar uma olhada. Estou adiantando. Muito bem. Tá. O Dionísio... Não, na estatística é extremamente importante, tá, pessoal? Se a gente não tivesse o teorema do limite central, não dava para fazer quase nada com probabilidade na área de estatística. E aí, bem, e agora eu quero revisar algumas técnicas com vocês, né? Então eu vou fazer mais um vídeo aqui. Esse vídeo, ele vai ser... Bem, deixa eu voltar aqui. E aí eu vou revisar agora com vocês algumas primitivas clássicas e a integral por partes e por substituição. Tá bem? Então, vamos lá. Olá, pessoal! Neste vídeo, continuaremos a nossa revisão sobre integração de funções de uma variável. Iremos revisar aqui as integrais indefinidas de funções contínuas, assim como algumas regras de integração. Lembramos que, dada uma função f, a integral indefinida de f é a família de primitivas de f. Em outras palavras, é o conjunto de todas as funções cuja derivada é f. Para começar, vamos listar algumas integrais indefinidas clássicas. Lembrando que duas primitivas diferem apenas por uma constante. Dito isso, começamos com as operações. Temos que a integral indefinida da soma de duas funções contínuas
é a soma das integrais indefinidas. E a integral indefinida de uma função contínua f vezes uma constante é a constante vezes a integral indefinida de f. A integral indefinida da função potência x elevado a r, quando r é diferente de menos 1, é x elevado a r mais 1 dividido por r mais 1 mais uma constante. No caso r igual a menos 1, temos que a integral indefinida de 1 sobre x é o ln do módulo de x mais uma constante. Logicamente, para x diferente de zero. A integral indefinida da função exponencial é ela mesma mais uma constante. Já a integral indefinida de a elevado a x é a elevado a x dividido pelo ln de a, mais uma constante, com a maior do que zero e diferente de 1. Da função cosseno é o seno, mais a constante. E do seno é menos cosseno, mais a constante. Da tangente é o ln da secante, mais a constante. Da cotangente é o ln do seno. Da secante é o ln da secante, mais a tangente. E da cossecante é o ln da cossecante menos a cotangente, todas somadas com uma constante. Da secante vezes a tangente é a secante. Da cossecante vezes a cotangente é menos a cossecante e da secante ao quadrado é a tangente, sempre lembrando da constante. Por fim, temos que a integral indefinida de 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado é o arco cujo seno é x, mais uma constante. A integral indefinida de 1 sobre 1 mais x ao quadrado é o arco cuja tangente é x. E de 1 sobre a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 é o arco cuja secante é x, sempre lembrando da constante. Vamos agora revisar algumas importantes regras de integração. Começaremos pela regra da substituição. A regra da substituição é uma consequência da regra da cadeia para derivar funções compostas, que nos diz que a derivada de f composta com g de x é igual à derivada de f aplicada em g de x vezes a derivada de g aplicada a x. Assim, a integral indefinida da derivada de f aplicada em g de x vezes a derivada de g aplicada a x dx é f composta com g de x mais uma constante. Se denotarmos a derivada de f por f minúsculo e g de x por u, temos que, quando u é uma função derivável igual a g de x e sua imagem é um intervalo da reta, então a integral indefinida de f aplicada em g de x vezes a derivada de g aplicada em x dx é igual à integral de f de u du. Já a integral definida de f de g de x vezes a derivada de g aplicada em x dx no intervalo AB é igual à integral definida de f de u du no intervalo de u de A até u de B. Vamos também relembrar da integração por partes. Essa regra é uma consequência
da derivada do produto. Lembramos que a derivada de u de x vezes b de x é igual à derivada de u vezes a v mais a u vezes a derivada da v. Desta forma, integrando os dois lados em relação a x e isolando a integral de u vezes a derivada de v, temos que ela é igual a u vezes v menos a integral de v du. Em geral, usamos essa regra para integrar o produto de funções de naturezas distintas, onde a regra da substituição não é aplicável. Existe um mnemônico para lembrar a melhor escolha para a função u, que vamos substituir por du, dada pela palavra liat, que nos diz que a escolha da função u segue a ordem de prioridade L de logaritmo, I de inversa, A de algébrica, T de trigonométrica e, por fim, E de exponencial. Esta foi a nossa revisão sobre integrais indefinidas e regras de integração. Lembramos que é importante praticar essas regras. É isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima. A ironia, né, é que eu falo no vídeo que não pode esquecer a constante e em uma das integrais eu esqueci a constante. Então, é para provar que realmente não pode esquecer. Tá, tem uns 2 ou 3 errinhos de digitação que vocês devem ter visto. Uma de sinal e uma constante faltando, que eu vou corrigir. Eu vejo isso antes e toda vez eu só consigo, mas tudo bem. São correções só de digitação. Vocês viram? Agora todo mundo viu, né? Agora todo mundo viu mesmo tanto que eu. Mas tá, tem algum detalhezinho de uma constante na exponencial e de um menos no seno que tem que ser colocado, mas o áudio está correto, né? Bem, todo mundo lembrava disso? Todo mundo lembrava dessas regras de integração? Não vou precisar refazer o vídeo não. Só mesmo o texto, por sorte. Se eu tivesse errado o texto, aí eu precisaria refazer. Mas como é só se eu tivesse errado a fala, né? Eu teria que refazer, mas a fala está correta, só tenho que colocar uma constante lá na digitação, coisa desse tipo. Mas tudo bem. Melhor, né? Bem mais fácil. Vocês lembravam das regras de integração? Lembravam um pouco de integrais? Vocês conseguem começar uma integral assim, tranquila? Vamos fazer algumas aqui. Hoje a aula vai ser bem mais tranquila, vou fazer só a revisão. Vou fazer um comentário, são 3h30, né? As aulas vai até 4 e pouco. Eu vou fazer fazer algumas integrais com vocês, só para lembrar isso que está lá na revisão. E vou comentar um pouquinho do que a gente faz para generalizar para o cálculo 2, tá bem? Algumas integrais, vamos fazer algumas aqui. Eu vou pegar algumas de cabeça mesmo assim, só para a gente lembrar algumas estratégias, por exemplo. Uma clássica, né? Por exemplo, é e elevado a x vezes seno de x, né? Isso daqui é uma clássica que geralmente os alunos de cálculo 1 sofrem muito com ela, né? Porque, bem, quando você bate o olho, por que eu fiz a revisão de substituição e partes, né? Porque em geral são as técnicas mais usuais e que você consegue avaliar qual das duas usar de forma relativamente simples, né? Por exemplo, nesse caso, a primeira lista ajudou bastante. Nesse caso, a integral é porque... Como que eu faço essa integral? Vamos lá? Alguém? Por partes, né? Essa integral é por partes, porque são funções de naturezas distintas, onde a derivada de uma não está imediatamente visível, né? Então você pensa que ela é por partes. E ela é clássica porque quando você faz ela por partes, aparentemente você não resolve, e aí a maioria dos alunos desistem e deixa ela pela metade na prova ou deixa em branco. Mas qual que é a ideia, né? Você escolhe uma delas para ser sua função u. Bem, a ideia de integral por partes é você fazer a integral de u
dv, você quer calcular essa, você faz isso é igual ao v menos a integral de v du. Essa é a regrinha de integração por partes, né? E aí, bem, eu ia perguntar, mas alguém já respondeu, né? Como que você escolhe quem que é a u? Bem, você usa aquele mnemônico, tá, pessoal? Ele pode ser justificado, dá para demonstrar porque que esse é as ordens de prioridade, mas o mais importante é saber escolher, né? Porque às vezes você só está mesmo querendo integrar. E aí você usa aquele, para quem não conhece, para quem nunca ouviu esse mnemônico, ele é uma forma de você rapidamente identificar qual a melhor candidata para a sua função u, ou seja, para a função que você vai derivar. Tá? Isso tem como objetivo você simplificar. A ideia, observe que eu estou passando da integral de u dv para a integral de v du. Então você quer que você vai derivar uma, integrar a outra, e você quer que essa seja mais simples que essa, né? Se você precisa passar por integral por partes, é porque essa aqui é complicada. Então você quer cair numa desse tipo que seja mais simples. E aí a ordem é, né? A ordem de prioridade é de cima para baixo. A prioridade é máxima para o logaritmo. Quando não tem logaritmo são as inversas. As inversas diferentes do logaritmo, né? Porque é estranho falar logaritmo inversa, porque logaritmo é uma inversa, tá? Mas ela tem prioridade inclusive em relação às outras inversas. Então é por isso que a gente separa ela. Então, por exemplo, se tivesse logaritmo e outra, uma função arco, coisas desse tipo, viria primeiro o logaritmo. Então é logaritmo, inversa, algébricas, trigonométricas e exponenciais. Nesse caso aqui a gente já está lá no finalzinho, né? São trigonométricas e exponenciais. O que é engraçado porque, para quem a gente vai chegar a fazer um curso de variáveis complexas, em variáveis complexas as trigonométricas também são exponenciais. Isso é bem interessante para quem vai fazer um curso de variáveis complexas. Seno e cosseno nada mais é do que exponenciais de números complexos, tá? E aí faz menos sentido quando você tá lá. É como, bem, as inversas e o logaritmo é uma coisa só e as trigonométricas e exponenciais é uma coisa só, mas ainda assim você separa os senos e cossenos das exponenciais, tá bem? Só uma curiosidade aí. Então, e aí você escolhe pela ordem de prioridade, as trigonométricas vêm antes das exponenciais, então a sua u vai ser u de x, eu nem vou escrever só para facilitar, então u é seno de x. Se você escolhe u igual a seno de x, então o seu dv, observe que eu tenho u dv, e agora vocês entendem que dv é um diferencial, né? Aqui fica bem mais claro do que lá no cálculo 1, que isso daqui é como v é uma função de x, você pode olhar para as variações infinitesimais de v em relação às variações infinitesimais em x, tá? E aí o dv fica sendo e de x dx. O que você faz? Bem, se você quer vir para cá, a u você precisa derivar, então você calcula o diferencial da u. Bem, derivada de seno é cosseno, então fica cosseno de x dx, né? Bem, diferenciais funcionam dessa forma. A variação desse está associada à variação desse pelo cosseno de x. E essa daqui você integra. Se você integra de um lado, você integra em v. Integral de dv em relação a v fica só v. Você integra a exponencial. E a integral da exponencial é ela mesma, fica aí de x. E aqui eu não vou colocar constante, porque eu só estou querendo os elementos para colocar para lá. A constante vai aparecer para cá. Então tá, então aqui eu já consigo escrever e depois eu vou ter que passar para a linha de baixo. Isso daqui fica u vezes v, né? Então fica seno de x e elevado a x menos a integral de v du, né? Então vai ficar e elevado a x que multiplica o cosseno de x dx. E por que muita gente desiste dessa integral depois de fazer o primeiro passo? É porque, obviamente, ela não sai por substituição e quando você faz por partes, parece que não ajudou em nada, né? Me lembrei do Michel Temer. Vixe Maria, rapaz, tu quer que eu nem durma hoje? Isso aí é ofensivo, hein? Tem alguém... Tá bem. Hoje
Os alunos... Isso tudo por causa da avaliação, gente. Não queria que vocês ficassem tão tristes assim, não. Tá bem, mas vamos continuar, tá? Eu vou... E por que que a maioria dos alunos desistem dessa integral quando chega aqui? Porque parece que você não diminuiu em nada a complexidade, né? Eu não sabia a integral dessa e igualmente eu não sei a integral dessa. Mas a ideia é continuar, né? Acreditar. É preciso crer. Então, quando você fica... O que você tenta fazer quando chega aqui é repetir a integração por partes. A técnica, tá? Então, eu tenho seno de x vezes e elevado a x, menos... Aí tá. Você vai repetir a técnica usando o mesmo conceito, né? Trigonométrica vezes exponencial, a u é a minha função u, quer dizer, a u é o cosseno de x e dv é e de x dx. Aqui eu vou fazer direto porque, bem, a ideia é a mesma, isso daqui já relembrou vocês. Então vai ficar, se o meu u é cosseno de x, o meu du fica menos o seno de x, derivado do cosseno da menos. Então o que vai aparecer aqui é e elevado a x vezes o cosseno de x, menos, aí vai ter, quando eu derivo o cosseno vai ter um menos, né, do seno, então menos com menos mais a integral do seno de x e elevado a x dx. Bem? E aí, bem, a ideia é que agora o que está aqui é o mesmo que você quer calcular lá, então passa para o lado de lá, soma, divide por 2 e você vai ter obtido. Mas antes eu vou só organizar a informação. Eu estou com a exponencial de x, que multiplica o seno de x menos o cosseno de x, menos a integral do seno de x e elevado a x dx. Bem, isso é igual a isso, então eu passo para o lado de lá. Bem, eu somo dos dois lados, né? Para quem é mais preciosista com a fala, eu somo dos dois lados essa integral, vai aparecer um 2 lá, eu divido por 2. Então, a integral de e a x seno de x dx é igual a e elevado a x seno de x menos cosseno de x dividido por 2 e mais uma constante, né? Porque essa integral é indefinida. Isso é uma boa forma de relembrar essa... o José... Não? Ah, tá, não pode. Bem, essa é uma boa forma de relembrar aí, integração por partes. Tem várias, né? Tem uma função que é bem... Tem duas que eu acho bem interessante, como que você usa partes, né, para você calcular ela. Uma é essa, eu acho que é menos intuitivo, né, do que a maioria. E a outra é a integral do ln. A integral do ln é engraçado, né, porque, sei lá, quando você coloca a integral do ln numa prova de cálculo 1, 40%, 30% não responde. Aí mais uns 40% coloca que é 1 sobre x mais uma constante. Tá? Tem uma galera que faz isso. A integral do ln é 1 sobre x, quando é o contrário, né? Não, pera. Isso, coloca desse jeito, o que não é verdade, né? Porque isso aqui não é primitivo do ln. Se você deriva isso aqui, vai ficar menos 1 sobre x quadrado. Então tem muita gente que faz isso, né? Quando é o contrário. A derivada do ln que é 1 sobre x, e não a integral do ln que é 1 sobre x, mas tem muitos alunos que fazem isso na prova de cálculo 1, alguns que, bem, não respondem, e e aí a tentativa, né, de resolver essa daqui, alguém já integrou? Bem, eu já meio que dei a dica de qual que é a técnica, né? Mas o que usa aqui? De novo, a integral por partes, né? Só que essa daqui ela é menos intuitiva porque você só vê uma função, né?
Em geral, quando você vai fazer integral por partes, você tenta procurar quem que é a u e quem que é o dv, mas o interessante dessa é que o u é o ln de x. Bem, eu estou usando a LIAT, né? Se eu tenho um ln, ele sempre tem a prioridade, então ele tem que ser o u. E aí, bem, só sobrou dx, né? E essa aqui é a curiosidade dessa função, que o dv é o dx. Depois que você faz uma vez, perde a graça, mas antes é interessante. E aí o du vai ficar agora sim, né? É 1 sobre x. E dv, bem, é x, né? O v é x. Então essa é a substituição que você faz aqui. E aí quando você vai integrar ela por partes, bem, fica u vezes v, então fica x ln de x menos a integral. E mais interessante é isso, né? O que acontece com o VDU, porque você tem x, aqui você tem 1 sobre x, então fica mais a integral de du. Bem, e aí você pode... Ah, tá, faltou um dx aqui, né? Não é du, é dx. E aí, bem, essa daqui fica fácil, fica x menos x ln de x menos x mais uma constante que você pode simplificar como sendo x que multiplica o ln de x menos 1 mais uma constante. Então, das substituições que não envolvem substituições trigonométricas e coisas, eu acho essas duas bem interessantes porque não são tão intuitivas. E por que a função... Isso, é a constante. E de fato, né, o ln tem prioridade maior do que a constante, porque a constante é algébrica, tá? Polinômio constante ainda é um polinômio, então por isso que é o ln e fica só o dx, porque a prioridade é do ln sobre algébricas, né? É LIAT, então o L vem antes do A. Essas duas integrais são bacanas para vocês darem uma relembrada, vocês vão ter aquelas que estão lá na lista também para brincar um pouquinho. Integral por substituição, elas são muito imediatas, a maioria delas. Eu não consigo lembrar um exemplo aqui que dá para misturar muita coisa, porque por substituição, em geral, você já começa pensando na substituição, né? Então você vai uma coisa meio e de x, cosseno de x quadrado, né? Aquela clássica, dx. Porque, bem, não dá para fazer a substituição a menos que você tenha a derivada lá dentro, né? Então, você quer integrar alguma coisa desse tipo, então você já começa imaginando qual vai ser a derivada, onde você vai colocar a derivada da função. Aí a ideia aqui é, você observa que você tem um dx aqui e 2x aqui, e aqui você tem x quadrado. Então você chama u de x ao quadrado. Quando você deriva o seu diferencial, que agora fica claro, né, o que a gente está fazendo. Lembra que quando eu falei de diferenciais, para quem assistiu a aula, tudo faz bastante sentido, né? Porque eu estou falando das variações de u exatamente para colocar na integral. E aqui diferenciais vai ser muito importante, porque eu vou falar do diferencial da área, o diferencial do volume, o diferencial de um monte de coisa, e aí vocês vão entender como calcular esses diferenciais usando aquilo que a gente falou. Então o du, ou seja, as variações infinitesimais em u, são iguais a d2x dx. Então você consegue escrever isso como sendo a integral agora em u. Mas se você está integrando uma função em u, você precisa do diferencial de u, né? Porque a integral nada mais é que o limite daquele somatório. Então se você pega essa função e coloca dx, o que você está fazendo é pegando uma constante e multiplicando pelas variações em x. Por isso que não funciona. Você precisa das variações em u para que a integral de fato seja o que você está buscando. Então fica bem fácil, que é menos seno. E aí você começa, bem, é menos seno de u, mas você começou a integrar em x, você quer a resposta em x, então você substitui e soma a constante clássica, tá? Então, essas são as principais técnicas. O teorema fundamental do cálculo, muito importante para a gente calcular. Ele permite a gente, somente integrais definidas, né? Ele permite a gente passar dessa integral aqui para uma primitiva. E, além disso,
Isso aqui vai ser muito importante, tá, pessoal? Para integrais duplas. A gente vai passar por tudo isso aqui novamente. E ele diz uma coisa, essa aqui é a parte 1 do Teorema Fundamental do Cálculo. E a parte 2 é que se você tem uma função... a parte 2 é muito importante para equações diferenciais, tá? Equações diferenciais... tem um menos. Ou eu que errei? Foi você ou foi eu que errei? Não, porque para derivar... Não. Você está certo, eu que estou errado. Desculpa. Não, é eu que tenho que disfarçar. Não tem menos, não. Não. O seno você deriva dá o cosseno, né? Seria o contrário, né? É a integral do seno que tem um menos ali. Desculpa. Coisas de atenção, né? Tá correto? É só voltar, né? Bem, derivada do seno é o cosseno. Então, não tem menos mesmo, não. Tá bom. A gente vai passar por isso antes de... Bem, hoje eu não vou me estender muito na aula. Eu queria começar essa revisão e instigar vocês a procurarem. Jogo de sinal. Eu lembro que tem... Eu falei de mnemônimo hoje, né? E eu lembro que quando eu era aluno de cálculo, mesmo da matemática, tinham vários. Aí tinha uns desenhos, você fazia um círculo, aí você fazia uns desenhos para saber as integrais e o sinal das derivadas. Tem um monte de coisa desse tipo. Na internet você encontra um monte, assim. Eu nunca fui bom nem lembrar os mnemônios, quem dirá usar eles para lembrar de outras coisas. Então, eu sempre sofri um pouquinho com isso, quase sempre eu tinha que voltar lá nas definições para lembrar. Mas tem muitos, se vocês procurarem, tem um... Eu lembro que é um círculo assim, aí você coloca mais, menos, e aí se é integral você roda para um lado, se é derivada você roda para o outro, tem um monte de coisa desse tipo, tá? Vocês encontram muito disso para quem consegue lidar bem com esses mnemônios. O único que eu ainda uso mesmo é o... Quer dizer, hoje em dia eu não uso mais, né? Você acaba meio que decorando. Mas eu cheguei a usar isso aqui sim, tá? Na minha época de cálculo lá, eu precisava... Tem algumas integrais que é difícil, né? Até você acostumar com elas, em qual que você escolhe. E aí, às vezes, eu lançava a mão. Principalmente quando envolve inversas, coisas assim. Às vezes ajuda bastante você saber escolher de imediato quem quer funcionar. Aí depois que você pratica um pouco, já fica uma coisa meio que automática. Tá bem. Antes de eu finalizar, como eu disse, na lista de vocês tem pelo menos duas questões que são integrais um pouco mais complicadas do que as integrais usuais lá do cálculo 1, mas para vocês darem essa treinada. E aí eu vou comentar com vocês, só dar uma ideia do que a gente vai fazer, tá? Como que se integra no cálculo 2, né? Qual que é a ideia a princípio? Isso aqui eu estou só começando, a gente vai retomar esses conceitos aí Bem, na sexta eu vou mais fazer exercícios com vocês, mas talvez eu já entre em alguns temas e fale um pouquinho de integrais duplas. Mas com certeza na segunda-feira a gente vai entrar bastante nesse conceito. Bem, quando eu quero integrar uma integral dupla, a motivação a princípio é a mesma, tá? Lá eu queria calcular uma área abaixo de uma curva, e aqui a gente pode começar com a motivação bem. Se eu estava em 2 dimensões, eu queria uma área, se eu vou para 3 dimensões, eu quero naturalmente um volume, né? E aí a ideia começa por aí, tá? Você quer integrar uma região, bem, você supõe que ela se projeta ali Vou tentar fazer uma projeção disso aqui. Você projeta ela no plano, tá? E aí isso te dá aqui, vamos supor que isso aqui embaixo aqui é um retângulo, tá? Deixa eu fazer de 2 cores para ficar um pouquinho... Bem, essa aqui é a minha superfície. Uma função de 2 variáveis, positiva nesse caso. O mais importante é que seja não negativa, né? Porque senão eu tenho que fazer aquele mesmo conceito. E aí eu quero... Bem, eu projeto ela aqui no plano XY. E aí aqui eu tenho uma região, tá?
E aí, a princípio, a integral dupla, se eu penso nisso aqui como uma função de x e y, e considero esse retângulo como sendo um retângulo R, tá? Então, o que vai ser a integral dupla de f de x, y? Bem, e aí aqui tem uma coisa interessante. Bem, eu vou estar integrando sobre R. E quem que aparece aqui, né? Uma das formas de começar essa integral é escrevendo isso dx dy. E aí eu vou precisar de uma motivação de por que esse produto de diferenciais aqui. Mas bem, pensando nisso aqui só como uma notação, o que isso representa? Se o meu desenho não estiver muito ruim aí para vocês, dá para imaginar como se fosse, bem, eu tenho uma barraca aqui, né? E essa barraca ocupa um volume aqui do R3. Esse volume eu vou chamar de um volume V. E para funções que são maiores ou iguais a zero, a primeira definição que a gente vai dar para isso daqui é esse volume. Então, esse é o começo. E aí eu respondo uma pergunta, o colega deve estar achando que eu não li, mas eu li. Ele perguntou como que eu calculo a integral, como eu calculo o volume de um cubo usando integral. E a do cubo é uma das mais fáceis, né? Porque a do cubo, você pode pensar, bem, vamos pensar num cubo de lado 1, tá? Pega a função constante, pega a função f de xy igual a 1, vou pegar um cubo que tem todas as faces com área 1, tá? E aí eu posso escolher para ser esse retângulo, nada mais do que, se eu considero essa função, eu pego o retângulo que vai 0, 1, cartesiano 0, 1. E aí, bem, isso aqui é o meu retângulo agora. E se V é o volume dessa barraquinha que se forma aí, quando essa função é constante igual a 1, isso é um plano, né? E aí, quando eu restringo a esse retângulo, se isso daqui é o volume, esse volume é o volume do cubo. E aí, se eu quisesse um cubo qualquer, eu podia mudar aqui para um R, sei lá, um B. E aí, só para ser cubo tem que ser B, B, né? Todo mundo tem que ser B. Então, mas se fosse um paralelepípedo, aí eu posso colocar de 0 até um x0, de 0 até um y0, e aí seria um paralelepípedo mais geral, tá bem? Mas a gente vai calcular coisas bem mais interessantes que o do cubo, né? Porque o do cubo a gente sabe calcular. Imagina se isso aqui fosse, se eu considero um paraboloide e eu quero o volume abaixo do paraboloide. Ou outras coisas que a gente vai fazer, imagina que eu quero, também passa pelas integrais duplas, calcular a área de um paraboloide. Imagina que eu delimito de certa forma o paraboloide e eu quero a área, né? O que eu preciso de área para preencher um pedaço do paraboloide. Queria a função que eu integro e me dá, tá. Isso, aí é que tá, né? Tem alguns detalhes aqui que a gente vai ter que discutir. Bem, para você encontrar o volume do cubo, você pega uma função constante. Se for um cubo de aresta B, você pode pegar aqui uma integral de B como uma constante, dx, dy, de 0 a b, você vai ter o volume de um cubo com aresta B. Mas como que é feita essa integração, né? Isso daqui é um limite. Qual que é a ideia, né? No caso do cubo, o limite dá para ser calculado, no caso mais geral não. Mas isso daqui é o volume, e a forma que a gente tem para calcular esse volume, generalizando o cálculo 1, é fazer partições em x e em y. Então eu tenho que vir aqui, cortar esse quadrado da base aqui, esse retângulo da base, em vários... Primeiro eu corto ele aqui, deveria estar paralelo com os lados, mas acho que vocês entenderam a lógica, e depois eu corto ele por aqui, tá? Formando retângulos menores. E aí o que eu faço? Eu faço uma soma de Riemann. Isso aqui tem uma área de base. Essa área de base, bem, eu fiz variações em x e em y. Para a gente, variação é
delta, uma variação que não é infinitesimal, eu tenho uma variação em x, que eu chamo de delta x, eu tenho uma variação em y, que eu chamo de delta y. Isso aqui me dá a área da base, um paralelepípedo geral tem como volume a área da base vezes a altura. E quem que é a altura? Bem, é f de um ponto que eu vou chamar de x1, y1, que mora dentro desse primeiro retângulo aqui, tá? Desse primeiro quadrado, retângulo, eu não disse que isso aqui tem o mesmo tamanho desse, né? Então, tem um retângulo aqui da base, e existe um ponto aqui dentro, que é o ponto x1, y1. Esse ponto tem uma altura, ou seja, a função nele, né? Então, quando eu olho só dentro desse quadradinho aqui do canto, e pego um ponto x1, y1 aqui dentro, isso aqui tem uma altura, né? Essa altura é dada pelo f de x1. Então, eu faço isso, tomo esse somatório sobre todos esses retângulos e mando o ΔX e o ΔY ir a zero. A gente sabe que quando ΔX e ΔY vai a zero, a gente obtém dx, dy sob certas condições, tá? Precisa de esse processo tem que satisfazer algumas condições técnicas que a gente vai meio que passar por cima quando eu falar como que se resolve, mas formalmente tem um processo aí. E aí eu faço isso quando o ΔX e o ΔY vai a zero, isso aqui converge. Ficou ruim, né? Isso aqui converge, se eu fizer o limite aqui, quando o ΔX vai a zero e o ΔY vai a zero, isso converge para a integral dupla. Integral dupla sobre R de f de xy dx dy. Então a ideia é extremamente análoga à do cálculo 1. Todo mundo concorda? É muito análogo ao que é feito no cálculo 1. Eu tenho variação em x, tenho variação em y. É só, faço as duas e a zero, pego as alturas, soma de Riemann mesmo. O problema é como que isso é feito no braço, né? É claro que eu não vou ficar calculando esses limites do mesmo jeito que eu não calculava lá no cálculo 1. Então eu preciso de alguns detalhes. E o que vai fazer um papel fundamental aqui é o teorema de Fubini. O teorema de Fubini é uma forma de eu trocar a ordem desses dois aqui, tá? Geralmente, para eu integrar isso, eu preciso, em certas condições, mudar a ordem do dx e o dy aqui, para conseguir fazer essa integral. E aí o teorema de Fubini ajuda bastante. Tem uma integral, e essa já resolve o caso do cubo, que na verdade isso é um corolário do teorema do Fubini. Eu vou começar pelo corolário para depois mostrar o teorema do Fubini para vocês, que é bem interessante, que é o caso onde as funções estão naturalmente separadas já. Pensa, por exemplo, a função f de xy igual a, por exemplo, x vezes... tem um detalhezinho aqui que eu preciso considerar. Deixa eu lembrar, eu tenho... Isso. X vezes y, tá? Quando eu consigo separar a função f de x em uma função g de x vezes uma função h de y, uma coisa bem bacana que a gente consegue mostrar depois que eu apresentar para vocês o teorema de Fubini é que para essa se reduz a integrar bem. Você pode olhar uma como constante da outra, para essa se resume a você calcular uma a outra e fazer o produto, tá? Essa daqui você consegue, eu vou justificar isso depois, mas para esse caso é a integral da g de x dx vezes a integral de h de y dy. Então, esses casos são os mais simples, tá? Mas é claro que nem sempre isso funciona, né? Eu vou querer lá integrar seno de x ao quadrado mais y ao quadrado. Provavelmente essa daqui não tem primitiva, do mesmo jeito que, exponencial de quadrados não tem. Em geral, se você pega uma função muito aleatória, não dá. Mas essa aqui você não pode fazer isso, tá? Só quando você consegue realmente separar em função de x, uma função que é só de x, uma função que é só de y separadamente. Então, tem esse resultado. E esse daqui resolve o caso do cubo, tá?
Porque se a função é constante, você pega a função f de x, y constante igual a aresta h, então é claro que isso pode ser visto como, bem, uma função constante de x, por exemplo, 1, e a constante em y. Então você consegue calcular aí, vamos verificar? Quero integrar integral dupla, sobre um retângulo. Bem, para ser o cubo teria que ser de 0 a h cartesiano com 0 e h. Para quem não está achando estranha essa notação, pessoal, isso aqui é um retângulo, tá? Um quadrado, na verdade. É o 0 até h em x, 0 até h em y, tá bem? Dessa função, h dx dy. Tá bem. O que eu disse é que essa daqui, bem, se você considera isso como sendo 1 vezes h, você pode, vamos ver se eu não fiz nenhum errinho aqui na definição, né? Bem, seguindo essa ideia, eu tenho uma função que só depende de x, nem depende de ninguém, é 1, e h. Então, o que eu disse é que você pode separar como sendo a integral de dx sobre o 0h vezes a integral da h, né? H, que isso aqui é um h constante, tá? Não é essa função aqui não. Dy de 0 até h. Bem, aqui integral de 1 é x, vai ficar h, só tá tendo um detalhezinho aqui, né? Mas deixa eu ver o que eu tô errando aqui. Essa daqui vai ficar h ao quadrado, mas tem um sobre 2 aqui, né? Que eu estou tentando entender o que eu fiz de errado. Deixe-me pensar aqui um pouquinho. Tá, se eu faço aqui a conta, vai ficar a integral... Ah não, que é uma constante também. Tem um detalhe aqui, peraí. O que eu fiz de besteira? Sempre que eu invento moda no meio da aula, eu faço uma besteirinha, né? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho o que eu queria. Porque aqui na verdade vai ficar... Ah, tá certo, tá certo. Eu nem olhei para trás para ninguém me falar que estava certo, tá? Esse h é uma constante, eu estou integrando em y, é uma constante, então vai ficar h que multiplica y, né? Então, y de 0 a h, tá? Parece que virou uma mistureira. Tô roubando não, tá, pessoal? Tá, a conta tá certa. H que é uma constante, então em relação a dy ele sai, ficaria esse h do lado de fora. Eu estou integrando dy. Integral de dy é y. Y variando de 0 a h dá h. H vezes h vezes h, h ao cubo. Não estou roubando de vocês não, tá? H sai. Isso, eu não olhei para trás, tá? Não roubei. É h ao cubo. Então tá tudo certo. É isso, pessoal. Vai ser super... A boa notícia... Tá, agora falando sobre as notas, né? Vocês não sabem as notas. Bem, eu gostei da maioria dos alunos que fizeram comigo a prova remota. Teve alguns detalhezinhos que é de interpretação, tá, pessoal? É claro que numa avaliação eu preciso considerar um pouco mais da capacidade de interpretar, de resolver certos problemas usando aquela teoria, tá? Então, assim, tinha uma questão que, ao meu ponto de vista, era uma questão mais simples, que em geral era a questão número 1. Tinha uma questão que exigia uma interpretação geométrica, estava extremamente associada a tudo que foi discutido na sessão de monitoria. Na sessão de monitoria, os monitores fizeram muito dessa interpretação geométrica de quem que é o vetor gradiente, coisas desse tipo, tá? Então, eu quis aproveitar esse estudo que vocês fizeram com a sessão de monitoria. E a última era uma coisa de otimização, tá? A maioria de vocês são alunos de engenharia, estatística. Os problemas não chegam de forma imediata, né? Você tem que interpretar e tentar tirar de um problema relativamente aplicado o problema matemático. Então, nesse sentido, eu considero, pelo menos entre as provas remotas, eu gostei dos resultados. Eu ainda, bem, a correção vai começar amanhã, espero que comece, termine amanhã. Mas não fique esperando a nota para amanhã, tá? Eu só vou fazer a correção, mas eu não sei exatamente quando que a gente vai divulgar as notas.
Amanhã a gente vai começar. Eu espero que vocês tenham ido relativamente bem, tá? Tinha muitas coisas ali. É possível 0H? É possível. É possível de uma forma... Tem uma outra forma de calcular. Você pode fazer a integral tripla sobre esse retângulo. Observa, quer dizer, não é mais um retângulo, né? Você já está integrando sobre o cubo. Aí você tem que fazer uma integral tripla sobre esse cubo. E aí, se você quer o volume de algo... bem, se você conhece a integral tripla, vai ficar como um spoiler aqui lá do final do curso. Se você considera uma integral tripla sobre esse cubo que você está dando aí, o 0H, 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 se você calcula, aí você faz o 1, tá? dx, dy, dz. Isso aqui é o volume do cubo que dá H ao cubo, tá? É possível. Se você pega qualquer objeto tridimensional, sei lá, pensa num elipsoide. Você tem um elipsoide? Não, então, deixa eu caprichar um pouquinho. Considere, por exemplo, um elipsoide. E aí, bem, isso aqui sólido, tá? Considera todo o elipsoide no R3. E aí você quer o volume do elipsoide. E, bem, vou chamar esse elipsoide de E. Então, uma forma de você calcular o volume desse elipsoide é você fazer a integral tripla sobre E de 1, tá? É pelo motivo mais óbvio possível, dx, dy, dz. É que isso daqui é o diferencial do volume, como eu disse, né? Lembra que como você faz um volume? Produto das 3 dimensões do cubo, né? Então, isso aqui é o diferencial do volume, isso aqui é a mesma coisa que um dV, diferencial de volume. E aí você integra o 1. Ele basicamente capta esse volume aqui, então você teria o volume do elipsoide. Então é possível fazer sobre o cubo direto, mas aí você coloca só o 1 aqui. Nem precisa aparecer o 1, tá? Eu coloquei só para vocês verem que eu não estou esquecendo da função. Você integra o 1 sobre esse, mas a integral é tripla. Entendeu, Jonathan? Tá bem. Isso, aí tá, faltou tempo, tem 100 minutos para resolver a prova. Eu recebi, acho que alguns colegas comentaram isso comigo, da questão do tempo. Eu tentei adequar, tá? Quando vocês compararem as avaliações, vocês vão ver que a avaliação do presencial, ela é um pouco mais longa, eu acabei tirando algumas coisas para tentar exatamente compensar essa questão do tempo, tá? Mas eu entendo isso e eu tentei levar em consideração na hora que eu estava corrigindo a questão do tempo. Isso é uma questão recorrente, tá, pessoal? Mas eu tentei, pelo menos, adequar. Bem, lamento se eu não conseguir fazer isso adequado. Então, posso usar 2 variáveis e 3 variáveis. Pode. A diferença é, aqui, você coloca a função que basicamente dá a altura e integra em relação à base. Aqui não. Aqui... Isso aqui é uma função, a integral de uma função de 3 variáveis, tá? Isso aqui nem mora no R3, mora no R4. Mas é possível você calcular um volume usando uma integral tripla. Aqui tem 3 cobrinhas, tá? E aí, quando você usa 1 vezes dx, dy, dz, que é o elemento diferenciável de volume, e integra o 1, você obtém exatamente o volume. Então, o que eu estou dizendo é, se você faz uma integral tripla sobre o cubo, da constante 1, você vai ter o volume dele. Aqui é sobre o cubo, aqui é sobre o retângulo, tá? Se você faz a integral dupla sobre o retângulo da função constante, só que agora constante igual a h, aí você também obtém o volume do cubo de aresta h. Deu para entender a diferença? Rafael? Entendeu? Que uma é uma integral tripla, mas é só da constante igual a 1. Significa... Bem, se você já sabe aquele volume, você nem precisava da integral tripla. O jeito mais natural é você usar a integral dupla. Mas aí teve um colega que perguntou se dava para fazer sobre o 0H, 0H, 0H. É possível, mas você quase nunca usa aquela para calcular o volume, que só vai conseguir determinar ela se você já soubesse calcular. Em geral. Mas, tá, a gente vai ver os dois casos, tá? Primeiro a gente vai começar com a integral dupla, vou mostrar para vocês como encontra o volume com a integral dupla. Depois a gente vai fazer a integral tripla, vou mostrar para vocês como que calcula na integral tripla.
E bem, aqui a gente... Integração é um pouco mais simples, na minha opinião. A gente não pode fazer integral de coisas muito complicadas, senão nem consegue resolver. Mas em compensação, existem algumas técnicas, por exemplo, mudanças de variáveis. Então eu vou mostrar para vocês que sob certas condições é mais simples integrar se você considera os pontos do plano como sendo a distância, a origem e o ângulo formado com o semi-eixo x. Então eu vou ensinar vocês como é que eu mudo de variável para calcular a integral. Quando for uma integral tripla, eu vou mostrar que às vezes é mais interessante olhar os pontos do espaço como sendo a distância, a origem e um ângulo formado tanto com o plano como com o eixo z. Então vai ter algumas técnicas, tá? Vamos revisar no estudo dirigido? Sim, esse estudo dirigido dessa semana vai ser revisão de integral de uma variável. Aí nos próximos a gente vai tratar das integrais duplas e triplas, tudo detalhadamente, tá? Então assim, ainda falta 60% da nota para ser distribuída. Se você não foi tão bem como gostaria, é possível recuperar, então fiquem tranquilos. Tem muitas atividades. Para quem está fazendo as atividades, pessoal, os estudos dirigidos e tudo mais, tá vendo que dá para ir garantindo uma nota aqui, outra ali. Mas para aqueles que estão a depender apenas da avaliação fica mais difícil. Mas isso são questões mais de escolhas, tá bem? Alguma pergunta? Vocês têm 12 minutos ainda para me perguntar. Se quiser alguma coisa, senão vocês estão livres mais cedo. Alguma dúvida? Sobre a revisão no estudo dirigido, a gente vai começar com uma revisão de primeira integral. Por quê que a gente vai começar com integral de uma variável? Porque vocês vão ver que integrar, em geral, se resume a calcular integrais do jeito que vocês calculam no cálculo 1. Vai considerar uma como constante, integrar na outra, depois integrar na que você considerou constante. Então, para fazer integrais de várias variáveis, vocês precisam estar muito bem em integral de uma variável, porque vocês vão fazer isso em relação à variável x, depois fazem em relação à variável y. É basicamente isso que o teorema de Fubini vai permitir a gente fazer. Integra primeiro em x, considerando que a y é uma constante, depois integra em y, coisas desse tipo. Pode fazer um exemplo. É porque na verdade eu ainda não apresentei essa teoria, tá, pessoal? Por isso que eu não... Mas eu só estou tentando entender... Isso é a função, né? A função 0 vezes x, 0 vezes 5x ao quadrado. Pergunta específica, né? Parece até que veio de outra disciplina. Parece que você fez outro... Você tem esse problema para resolver, porque é bem específico. Mas a ideia é a mesma, tá? Você pode usar essa teoria aqui, ó. Sempre que você consegue separar em duas, você pode separar e calcular, tá? Então você pode... A ideia é a mesma, você vai cair numa integral simples. Não vou fazer porque são cenas dos próximos capítulos, tá? Eu quero apresentar bem. Rapaz, aí eu falo que não vou fazer a mais y, ele quer a integral do c de x mais y. Deixa eu ver. Dá pra fazer essa, tá? Só dá um trabalhozinho, mas deixa eu primeiro definir a integral dupla, coisa desse tipo. Hoje eu só fiz um sinopse do que vem pela frente, tá bem? Senão a gente... Só para fazer essa integral aí, eu vou ter que definir um monte de coisa que eu ainda nem falei, assim. Eu quero definir tudo de forma mais organizada, tá bem? Pessoal, é isso. Bem, espero que vocês tenham uma boa semana, bons estudos. A gente vai começar um pouquinho mais tranquilo, né? Fazendo revisão, para dar uma descansada e também porque vocês têm outras disciplinas, né? Sempre tem um aluno para perguntar assim, o pessoal acha que eu só tenho cálculo 2, eu sei que vocês não têm. Então, a gente vai ver coordenadas esféricas, tá? A gente vai ver coordenadas polares para duas variáveis, vai ver variáveis cilíndricas para 3 variáveis e coordenadas esféricas, tá? Para 3 variáveis. Não desespera não, é relativamente simples, tá? Depois que você vê uma, é tudo igual. É isso, pessoal. Boa semana a todos. A gente se encontra na sexta. Lembrando, se você, tem alguns alunos que não estão na sala, avisa lá se tiver algum grupo da turma, alguma coisa assim, que nessa sexta não tem sessão de monitoria de manhã, vocês encontram comigo no horário normal. Semana que vem, sessão de monitoria, os da manhã na manhã, os da tarde na tarde. Tá bem? Boa semana a todos e até sexta-feira.